Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma solução de questões e hoje trabalhando essa do Exame Nacional do Ensino Médio do ano de 2013, que fala o seguinte: um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Preste atenção nisso, altura máxima. Vamos lá. Admita um sistema de coordenadas XY em que no sistema vertical Y está representada a altura e no eixo horizontal X está representada a distância, ambas em metro. Considere que o canhão está no ponto 150, 0 e que o projétil atinge o solo no ponto 0, 0 do plano XY. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é qual? Pessoal, cuidado com essa questão, tá? A questãozinha meio longa, mas aí olha só, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é determinar esse plano cartesiano, como ele bem indicou, né? Esse aqui que seria um sistema XY. E você tem que o canhão que está aqui, ó, ele vai estar em um ponto 150, 0, ou seja, em cima do eixo X. Então, ele será esse pontozinho que está aqui, beleza? Vou até botar as coordenadas. 150, deixa eu até botar para baixo assim, ó. 150 e 0. E ele disse que essa bala, quando ela atinge o chão, ou seja, vai atingir bem aqui, ó, no ponto 0, 0. E vocês concordam comigo que a parábola, que ela vai fazer uma coisa mais ou menos assim, ó, como está indicado aqui, tá vendo? Eu só estou pegando esse desenho e transformando, ou seja, colocando ele aqui, tá? Nesse sistema. Então, olha só, ele disse que o todo é 150, ele está pedindo justamente isso, né? Nota aqui que ele falou que a altura máxima que ele vai atingir, lembrar, a altura está no eixo Y, como ele já indicou, é, ó, 25. Então, esse ponto aqui é justamente 25. Certinho, pessoal? Então, ó, depois que eu coloquei todas essas informações aqui no plano cartesiano, eu vou trabalhá-las, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é determinar qual seria, ó, o y desse ponto máximo. Porque lembra, o ponto máximo de uma parábola ou ponto mínimo é justamente o vértice dele, não é isso? Então, ó, se eu tenho que 25 é o ponto máximo, então aqui eu tenho o y do vértice, que é 25. Então, eu tenho que determinar o x do vértice. Concordam comigo? Então, anota. A gente já tinha falado aí várias e várias vezes em aulas, e eu tenho certeza que no seu estudo particular você também já viu isso. Já está careca de saber que o vértice divide a parábola em duas partes exatamente iguais. Então, se o todo é 150, a metade disso só pode ser 75. Lembra, tem uma parábola, o vértice vai dividir essa parábola em duas partes exatamente iguais. Então, se daqui para cá eu tenho 150 é o todo, daqui para a metade dele eu tenho que ter 75. Beleza, pessoal? Então, olha só. Agora nós temos, adivinhe, ó, um ponto, 2 pontos, 3 pontos que pertencem a essa parábola. Então, eu posso determinar a lei de formação. Lembra que a fórmula é y igual a ax² mais bx mais c. Uma coisa interessante, a gente lembra que c, que é o termo independente, é justamente o ponto em que a função intercepta o eixo y. Então, se ele intercepta no ponto 0, 0, o c ele só pode ser igual a 0. A gente já vai determinar isso para economizar, não é isso? Na hora que a gente for fazer os cálculos. Então, professor, como é que eu vou fazer agora? Só pegar todos esses pontos que estão aqui, ó. O primeiro ponto é justamente esse, que é em 150 e 0. E o segundo ponto é esse aqui, que é o do vértice, tá vendo? Ó? Que tem o x 75 e o y 25. Agora, com esses dois pontos, eu vou substituir aqui na nossa função. Professor, e o 0, 0? O 0, 0 não preciso pegar, porque eu já determinei por ele o valor de c. Então, vamos lá. Primeiro para o ponto 150 e 0. Né? Lembra lá, a primeira é x, a segunda é y. Então, fica 0, deixa eu até botar para cá, ó, 0, igual a que multiplica 150 ao quadrado
mais B, que multiplica 150, mais o valor de C, que é 0. Portanto, aqui nós ficaremos com 0 igual a A, que multiplica. Pessoal, 150 ao quadrado. Não tenho isso? Sim, professor. Vou continuar deixando os mesmos 150 ao quadrado. Só vou botar assim, ó, pessoal. 150 ao quadrado multiplicado por A. Mais B vezes 150 fica 150B. Quem quiser fazer aqui 150 ao quadrado pode fazer também. Mas vejam aqui um recurso que eu vou usar. Se eu digo que 0 é igual a tudo isso, eu posso dizer então que tudo isso, que é 150 ao quadrado A, mais 150B, isso aqui tem que ser também igual a 0. Pessoal, vocês concordam comigo que 150 ao quadrado é igual a 150 vezes 150? Sim, professor. E nota aqui, ó, o A está acompanhado de um 150 e o B também está acompanhado de um 150. Então, sabe o que é que eu posso fazer com essa equação? Eu posso dividi-la todinha por 150, justamente para economizar aqui tempo. Então, fica assim, ó, pessoal, preste atenção, cuidado para não se perder nisso, tá? 150 ao quadrado é 150 vezes 150, então, quando eu divido isso por 150, ó, fica assim, né? Ó, 150 vezes 150 dividido por 150. Tem um 150 em cima, 150 embaixo, cortei e sobrou apenas um 150. Portanto, quando eu divido 150 ao quadrado A por 150, fica só 150A. Agora, 150B dividido por 150 fica assim. 150B dividido por 150. Ó, 150 em cima e embaixo cortei, sobra apenas o B, ó, mais B. Tudo isso igual a 0. Tá vendo, pessoal? Recursozinho que eu posso utilizar, inclusive, já vão aí tentando revisar essa parte de polinômios, porque é bem interessante. Tranquilo? Não necessariamente precisaria usar, mas isso ajuda para a solução ficar mais rápida. Então, ó, substituir ali no primeiro, agora eu vou substituir aqui com o segundo ponto, tá bom? Então, ó, vamos lá, deixa eu só fazer essa retazinha melhor para separar essas partes. E vou fazer agora, então, para o segundo ponto, né? O segundo ponto eu sei que tem coordenadas 75 e 25. Vamos lá, então. Ó, a primeira é x, a segunda é y. Vou substituir aqui, ó, na lei de formação. Fica, então, com 25 igual a A vezes 75 ao quadrado, mais B vezes 75, mais o C, que é 0. Pessoal, cuidado, ó, 75 ao quadrado de novo. Posso resolver, mas eu também posso fazer assim. Ó, 25 igual a 75 ao quadrado vezes A, só invertir, tá vendo? Mais B vezes 75, 75B, mais o 0 não precisa aparecer. Vou botar assim só para ficar melhor a visualização, ó, porque 25 é igual a tudo isso, então tudo isso que é 75 ao quadrado A mais 75B, isso é igual a 25. Agora, olha só, pessoal, novamente, 75 ao quadrado não é igual a 75 vezes 75? Sim, professor. Então, eu vou dividir todo esse sistema aqui por 75. Tranquilo? Eu posso fazer isso, gente. Certo? Eu posso isso aqui tranquilamente. Então, olha só, vou dividir todo o sistema ali por 75. Vou até colocar aqui, ó, de vermelho. Certo? Então, fica assim. Tudo isso dividido por 75. Tudo isso dividido para 75. E esse carinha aqui, depois da igualdade, também dividido para 75. Pessoal, 75 ao quadrado dividido para 75 dá 75A. Mais 75 dividido para 75, 1, sobra apenas o B. E 25 dividido para 75, isso dá para simplificar por 25 em cima e por 25 embaixo. Fica 25 por 25, 1, 75 por 25, 3. Então, fica aqui tudo isso igual a 1 terço, 1 sobre 3. Ó, pessoal, então agora eu tenho duas equações. Eu vou na primeira aqui, ó, que é 150A mais B igual a 0. Vou isolar alguma dessas incógnitas. Ou seja, eu vou isolar ou A ou B. O que a gente sempre recomenda é isola quem está sozinho. Quem está sozinho aqui é quem? Concorda comigo que é o B? Então, eu vou deixar ele de um lado e vou mandar o 150A que está positivo, passo para o outro lado negativo. Então, passa
B igual a menos 150A. Agora, com esse valor, eu venho para cá, para essa segunda equação e substituo. Ficaremos, então, com 75A mais o valor de B. Só que B é quanto, professor? Menos 150. Então, eu coloco aqui. Menos 150A, tudo isso igual a 1/3. Pessoal, 75A menos 150A, isso aqui eu posso facilmente resolver, né? Ó, eu sei, então, que 75 é a metade. Então, fica 75 menos 150 menos 75A, tudo isso igual a 1/3. Pessoal, vou só multiplicar por menos 1 ali, porque o A está negativo, né? Só para a gente ficar aqui com 75A igual a menos 1/3. Esse 75 está multiplicando, eu passo ele dividindo, ficaremos com 1/3, tudo isso dividido por 75. Lembra lá, repete a primeira fração, que é menos 1/3, e multiplica pelo inverso da segunda, né? Se é 75, fica 1/75. Então, ficaremos com menos 1 vezes 1 dá 1. E aqui, 3 vezes 75, isso aqui dá 225, ó, 225. E aqui eu só botei o sinalzinho, né? Porque menos com esse, com mais desse, fica menos. Então, o valor do A é menos 1/225. Com esse valor de A, eu venho aqui para o valor de B e só substituo, ó. B é igual a menos 150, que multiplica o valor de A, que é menos 1/225. Pessoal, fração multiplicada de cima pela de cima, embaixo desse 150 tem um 1, e multiplico de baixo pelo de baixo. Menos 150 vezes menos 1 dá 150 positivo, e 1 vezes 225 dá 225. Então, pessoal, o valor de B aqui só vai sobrar para a gente, ó, 2/3, depois que eu fizer a simplificação. Tranquilo? Que eu posso simplificar aí por 75. Ó. Divide por 75 em cima, divide por 75 embaixo. 150 por 75, 2. 225 por 75, 3. Ó, tem o valor de A, de B e de C, eu só substituo na minha equação. Ó, pessoal, eu sei que a equação é y igual a ax² mais bx mais c. Portanto, ficaremos assim, né? Com y igual ao valor de A, que é menos 1/225, tudo isso vezes x², mais o valor de B, que é 2/3, fica 2/3 vezes x, mais o valor de C, que é 0, não preciso colocar. Pessoal, notem aqui que as respostas que nós temos, ó, são todas, eu tenho duas isoladas, ou seja, y de um lado da igualdade sozinho, e as outras, ó, eu tenho y sendo multiplicado por algum número. Então, é justamente o que eu vou fazer, gente. Eu vou pegar esse denominador e vou resolver. Ó, a operação de frações, ó, fica, então, 225. E 3 tem que tirar o MMC, não é isso? E o MMC entre 225 e 3, isso aqui é o próprio 225. Quando eu for fazer aqui do lado, certo? Lembra que o MMC é só ir fatorando. Ficaremos, então, com 225 dividido para 225 dá 1. E menos 1 vezes 1 dá menos 1. E menos 1 vezes x² dá menos x². E aqui agora, repete o sinalzinho que está aqui, que nesse caso é o mais. 225 dividido para 3, isso daqui dá 75. E fica, então, 75 vezes 2, 150x. Pessoal, ficamos assim, ó, com y igual a menos x² mais 150x dividido por 225. Tá vendo esse 225 está dividindo? Ele passa para o outro lado multiplicando. Portanto, fica 225y igual a menos x² mais 150. Que eu também posso reescrever dessa forma aqui, ó. 225y é igual a 150 menos x². Só deixo quem é positivo na frente. Tá vendo? Que eu chego aqui no final de tudo, a minha resposta, letra E.
Pessoal, cuidado, viu? As questõezinhas aí de função do segundo grau, elas tendem a ter essas dificuldades assim por conta dos sistemas de equações. Então, vocês precisam trabalhar muito bem, certo? Essa parte aí da matemática, porque senão nem vai para frente, nem vai para trás. Se você tiver com dificuldade aí nesses assuntos básicos, é só falar comigo, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Então, um forte abraço, continue os estudos e até a próxima. Valeu!